Olá pessoal, hoje eu estou aqui para apresentar mais um vídeo sobre séries de Fourier e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como calcular a série de Fourier de uma onda quadrada com duty cycle de 60%. Então temos aqui o nosso sinal, valor de pico de 10 volts, período de novo de 20 milissegundos, só que dessa vez a taxa de trabalho é de 60%, o que dá um período ligado aqui, um tempo da onda em nível alto de 12 milissegundos. Então, conforme nos vídeos passados, primeiro vamos seguir os mesmos passos, né? Então, o primeiro passo é achar o valor de L. Então, nós temos que o período da nossa onda, do nosso sinal, é de 20 milissegundos. Vamos dividir o período por 2, isso dá 10 milissegundos, e esse é o nosso valor de L, que é os 10 milissegundos. Em seguida, vamos estender o sinal para o intervalo de menos L a L, ou seja, de menos 10 a 10. Então aqui nós temos o nosso intervalo de 0 a 10, então ele fica em nível alto, em 10 volts, e o nosso intervalo do período do intervalo aqui, o nosso sinal no intervalo de menos 10 a 0, ele fica em nível alto, ou seja, em 10 volts, de menos 10 até menos 8, e de menos 8 até 0 ele fica em nível baixo, ou 0 volts. Vocês podem perceber aqui que o que nós fizemos aqui foi simplesmente pegar o período de 10 o intervalo de 10 a 20 e colocar ele, passar para o lado de cá no intervalo de menos 10 a 0. Então esse é o que significa estender o sinal para o intervalo de menos 10 a 0. Em seguida vamos definir a função do sinal no intervalo de menos L a L, ou seja, de menos 10 a 10. Então aqui podemos ver pelo gráfico que a nossa função vale 10 no intervalo de menos 10 até menos 8. Aí vale 0 de menos 8 até 0, que é esse trecho aqui. E vale 10 de 0 até 10, que é esse trecho aqui. De 0 até 10, ele vale 10. E aqui, pessoal, a gente pode ver o seguinte, como são três funções aqui, faz-se necessário calcular a integral de cada uma delas e somar os resultados. Porém, aqui, como uma função tem valor zero, que é do intervalo de menos 8 até 0, somente se calcula a integral das funções que tem valor diferente de zero e no intervalo definido. Então, nós vamos calcular aqui as integrais nos intervalos de menos 10 a menos 8 e depois de 0 até 10. Em seguida vamos calcular o coeficiente a zero. Então pela fórmula o A0 é 1 sobre L, integral de menos L a L de f de x dx, onde f de x é a função que descreve o nosso sinal. Então o A0 é 1 sobre 10, lembrando que o nosso L aqui vale 10. E aqui nós temos duas f's de x, né? Dois intervalos válidos com valores diferentes de zero. Então vai ser de menos 10 a menos 8, integral, né, de 10 dx mais 10 dx no intervalo de 0 a 10. Como 10 aqui é uma constante multiplicando, a gente passa para fora da integral. Então fica 10 que multiplica a integral de dx de menos 10 a menos 8 e 10 que multiplica a integral de dx de 0 a 10. Integral de dx é o próprio x, então nós temos 10x de menos 10 a menos 8 e 10x de 0 a 10. Fazendo as substituições aqui dentro, nós temos 10 que multiplica menos 8, sempre começando pelo intervalo, pelo limite superior, menos o limite inferior. Então nós temos 10 vezes menos 8, menos 10 vezes menos 10, mais, que é o mais da fórmula aqui, 10 vezes 10, menos 10 vezes 0. Então nós temos aqui menos 80, proveniente daqui. Esse menos com esse 10 vezes menos 10 aqui dá 100, com esse menos dá mais 100. Mais esse 100 aqui, menos 0.
Então nós temos que o A0 é 1 sobre 10 de 120, 120 dividido por 10, A0 então vale 12. Calculando agora o coeficiente AN, é por essa fórmula aqui, AN igual a 1 sobre L, que multiplica a integral de f de x cosseno de nπx sobre L dx no intervalo de menos L a L. Então temos 1 sobre 10, que multiplica 10, a integral de 10 cosseno de nπx sobre 10 dx no intervalo de menos 10 a menos 8. E a mesma integral, só que do intervalo de 0 a 10, passando o 10 para fora, ficamos com 10 que multiplica a integral de cosseno desse termo aqui no intervalo de menos 10 a menos 8 e a mesma integral, só que de 0 a 10. Fatorando 10, que está na frente de cada integral aqui passando para fora, então fica 10 sobre 10, que multiplica as duas integrais. O 10 sobre 10 é 1, e então ele elimina. Ficamos apenas com a integral dos cossenos, de menos 10 a menos 8 e de 0 a 10. Resolvendo a integral pelo método da substituição, então esse termo aqui vai ser o nosso u, então u igual a nπx sobre 10. Derivando u, temos du igual a nπ dx sobre 10. Isolando o dx, temos que dx é igual a 10 du sobre nπ. Fazendo as substituições dentro da integral, ficamos com integral de 10 sobre nπ, que multiplica cosseno de u du de menos 10 a menos 8, e a mesma integral de 0 a 10. Passando 10 nπ para fora, então fica aqui, né? 10 nπ, que multiplica a integral de cosseno de u du, a mesma coisa aqui. Fatorando o 10 sobre nπ, que está igual para os dois termos, então fica, e a integral de cosseno é seno, então fica que o AN é 10 sobre nπ, que multiplica seno de nπx sobre 10 de menos 10 a menos 8, mais seno de nπx sobre 10 de 0 a 10. Então, substituindo aqui os limites da integração dentro da expressão, no lugar do x. Então, temos que seno de menos 8 nπ sobre 10 menos, agora o limite inferior, seno de menos 10 nπ sobre 10, mais o seno de 10 nπ sobre 10, menos o seno de 0 nπ sobre 10. Aqui simplificando, menos 8 menos 10, ficamos com seno de menos 4 nπ sobre 5. Menos, simplificando aqui também, ficamos com seno de menos nπ. Mais, simplificando o 10 com o 10, ficamos com seno de nπ. E seno de 0 é 0. Aqui a multiplicação de 0 por nπ dá 0. 0 dividido por 10 dá 0. Seno de 0 é 0. E aqui nós temos que também seno de qualquer múltiplo inteiro de π é 0. Então temos que essa expressão aqui resulta em 0. E a mesma coisa com essa expressão aqui resulta em 0. Então o nosso A10 fica resumido a menos 10. Esse menos que está aqui dentro do termo do seno a gente pode tirar para fora aqui. E aí eu passo esse menos aqui para frente para deixar a resposta mais elegante. Então temos AN vai ser igual a menos 10 nπ, que multiplica o seno de 4 nπ sobre 5. Então fazendo os mesmos cálculos agora para o coeficiente Bn. O processo é o mesmo, só que em vez de cosseno dentro da integral nós temos o seno. Então vai ficar 1 sobre 10, que multiplica a integral de 10 seno de nπx 10 dx de menos 10 a menos 8. E aqui de 0 a 10, passando o 10 para fora, temos 1 sobre 10 que multiplica 10, que multiplica a integral de seno
aqui de menos 10 a 8, mais 10 que multiplica a integral de seno aqui de 0 a 10. Também fatorando 10, trazendo esses dois 10 aqui para fora. 10 sobre 10, fazendo a multiplicação das integrais. 10 sobre 10 resulta em 1. Ficamos apenas com as integrais de seno, de menos 10 a menos 8 e 0 a 10. De novo fazendo a substituição. U é igual a nπx, fazendo a derivada do u, vai resultar em 10 du np sobre nπ, que é o dx, substituindo dentro das integrais, então, temos que fica bn igual a integral de 10 nπ multiplicando seno de u du de menos 10 a menos 8, e aqui a mesma coisa de 0 a 10, passando 10 nπ para fora. Aqui fatorando o 10 nπ que está igual nos dois termos. Então ele fica isolado aqui, isolando ele. Integral de seno é menos cosseno. E aí a gente volta o u pelo o valor que estava aqui. Então vai ter o bn é 10 sobre nπ, que multiplica menos cosseno de nπx 10 nos intervalos de menos 10 a menos 8, mais o menos cosseno de nπx sobre 10 nos intervalos de 0 a 10. Esse menos com esse mais resulta em menos, então ficamos com menos cosseno menos o cosseno. Fazendo agora, substituindo aqui os limites, né? Superior e inferior, ficamos com menos cosseno de menos 8 nπ sobre 10, menos, que é o menos da fórmula, e aqui menos cosseno de menos 10 nπ sobre 10, menos, que é esse menos aqui, cosseno de 10 nπ sobre 10, menos, que é o menos da fórmula, menos cosseno de 0 nπ sobre 10. Aqui vale lembrar uma relação trigonométrica que diz que cosseno de menos a é igual a cosseno de A. Então, eliminando os sinais negativos dentro dos cossenos, ficamos com menos cosseno de 8 nπ sobre 10. Né? Então, aqui era menos 8, ele passa a ser a 8 em função dessa relação trigonométrica aqui. Menos com menos dá mais. Cosseno de menos 10π passa a ser cosseno de 10. Menos 10 nπ passa a ser cosseno de 10 nπ. Aí o menos cosseno de 10 nπ sobre 10, menos com menos dá mais, cosseno de 0 nπ sobre 10. Então, desenvolvendo essa equação aqui, ficamos com menos cosseno de 8 nπ sobre 10. Esse termo aqui com esse termo aqui se cancelam, porque nós temos mais cosseno e aqui menos cosseno do mesmo termo. E cosseno de 0 nπ sobre 10 é cosseno de 0. Então fica cosseno de 0 aqui. Então o bn fica 10 sobre nπ, que multiplica menos cosseno de 8 nπ sobre 10. Cosseno de 0 é 1, mais 1. Então o resultado final aqui do nosso termo bn é 10 nπ, que multiplica 1 menos o cosseno de 4 nπ dividido por 5. Aqui eu fiz uma simplificação. Então, chegamos a esse resultado aqui para o termo bn. Agora que achamos os coeficientes, então vamos montar a série de Fourier para o nosso sinal. Então, nós temos aqui que a série é o termo A0, o coeficiente A0 dividido por 2, mais o somatório do coeficiente AN, multiplicando o cosseno de nπx sobre L, mais o coeficiente Bn, multiplicando o seno de nπx sobre L, com o n valendo de 1 até o infinito. A gente achou que o A0 é 12, o AN é menos 10 nπ seno de 4/5 de nπ, e o Bn é 10 nπ, que multiplica 1 menos cosseno de 4/5 de nπ. Então, fazendo as substituições dentro da fórmula, vamos chegar a 12 sobre 2.
que mais o somatório de menos 10 nπ seno de 4/5 de nπ vezes o cosseno de nπ x sobre 10 mais o termo bn, aqui 10 nπ que multiplica 1 menos cosseno de 4 nπ sobre 5 vezes seno de npx sobre 10. Desenvolvendo aqui um pouco mais, então vamos chegar aqui, ficamos em 12 sobre 2 resulta em 6, mais o somatório desses termos aqui com n valendo de 1 a infinito. Agora que temos cada coeficiente, vamos calcular então alguns termos desse nosso sinal, algumas harmônicas. Então o A0 aqui, ele é dentro da fórmula aqui da série, ele é o nosso componente DC, ou valor médio da forma de onda. Então no nosso caso, assumindo que a forma de onda representa uma tensão, a tensão média então nesse caso vai ser 6 volts. E aí nós já temos então que, como dito nos outros vídeos, o período é 20 milissegundos, então a frequência do nosso sinal é 50 Hz. Então a primeira harmônica, que é a fundamental, vai ter também 50 Hz, a segunda vai ter 100, a terceira 150 e assim por diante. Aqui também os termos AN e BN são diferentes de zero, então a gente vai ter que fazer a soma vetorial deles, que é a soma a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então vamos lá, para n igual a 1, nós vamos ter um AN. Essa aqui é a nossa fórmula que a gente encontrou do coeficiente AN. Então nós vamos ter, substituindo n igual a 1, todos os n's que tiver na fórmula por 1. Então menos 10 sobre 1π, que multiplica seno de 4/5 de 1π. Fazendo isso aqui na calculadora, nós vamos achar menos 1,87. Calculando o termo Bn, mesma coisa, substitui os n's aqui por 1. Então fica 10 sobre 1π, que multiplica 1 menos cosseno de 4/5 de 1π. Fazendo esse cálculo aqui na calculadora, vamos chegar a 5,75. Agora calculando, né, como eu disse, vamos supor que esse nosso sinal é uma tensão, ele podia ser uma corrente também. Então o V1 nosso vai ser o A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado, raiz quadrada disso aqui tudo. Então nós vamos ter que V1 vai ser igual a raiz quadrada de menos 1,87 ao quadrado mais 5,75 ao quadrado. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos chegar num V1 de 6,05 volts. Então essa é a amplitude da nossa primeira harmônica dentro desse sinal. Fazendo o mesmo cálculo agora para n valendo 2, então substitui os n's da fórmula aqui por 2. Então temos 10 sobre 2π, seno de 4/5 de 2π. Fazendo isso, vamos chegar em 1,51, valendo para o A2. Mesma coisa para o Bn, vamos chegar no B2 aqui. Aqui tem um errinho, pessoal, aqui é B2, tá? Vale 1,099. Fazendo então a soma dos quadrados, então temos que o V2 vai valer raiz quadrada de 1,51 ao quadrado mais 1,099 ao quadrado. Vamos chegar no valor de V2 de 1,871 volts. Mesma coisa para o N3, o A3 aqui vai valer menos 1,009, o BN vai valer 0,733. Então, fazendo o cálculo aqui, o V3 vai valer 1,247 volts. Uma vez que já temos 3 harmônicas calculadas, então vamos calcular a distorção harmônica total, que é dada por essa fórmula aqui, que é a raiz quadrada do somatório dos termos ao quadrado, começando pelo segundo termo, tudo isso dividido pelo primeiro termo. Lembrando então que nós temos aqui, calculamos 3 termos, então vai ser a raiz quadrada do V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado, dividido tudo isso por V1.
Então temos que a raiz quadrada de 1,87 ao quadrado mais 1,24 ao quadrado dividido por 605. Então vamos chegar numa distorção harmônica de 0,3714 ou 37,14%. Calculando então o valor RMS do nosso sinal, que é dado por essa fórmula aqui, que é a raiz quadrada do A0 dividido por 2 elevado ao quadrado, mais o somatório dos termos dividido pela raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, começando com N1 até o infinito. Então nós vamos ter aqui que o nosso primeiro termo aqui, que é o nosso componente DC do sinal 6 ao quadrado, mais 605 dividido pela raiz de 2 ao quadrado, mais 1,87 pela raiz de 2 ao quadrado, mais 1,24 pela raiz de 2 ao quadrado. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos chegar no valor RMS de 7,54 volts. Comparando então os resultados calculados com o Multisim e o LT Spice, nós temos aqui que o Multisim chegou num componente DC de 5,98 volts, usou 9 harmônicas, distorção harmônica de 50,09%, e aqui as amplitudes das harmônicas. Nós calculamos 3, a primeira ele achou 6,06, a segunda 1,83 e a terceira 1,28. O valor RMS 7,75 volts. Então a gente vê, com exceção da distorção harmônica, que os valores calculados pelo simulador são praticamente iguais aos calculados manualmente. Simulando aqui a mesma forma de onda no LT Spice, nós vamos chegar numa tensão média, que é o nosso componente DC de 6 volts, tensão RMS 7,746 volts. Aqui nós temos o nosso sinal no domínio da frequência. Então temos a primeira harmônica no valor de aproximadamente aqui 4,25 volts. A segunda harmônica aqui em 1,20 alguma coisa, a terceira e assim sucessivamente. Lembrando aqui que o LT Spice apresenta as amplitudes nessa tela aqui em valores RMS. Portanto, a gente tem que dividir os valores que a gente encontrou pela raiz de 2 para chegar nesse mesmo valor aqui. Então, pegando aqui a primeira harmônica como exemplo, nós encontramos 6,05. Dividindo pela raiz de 2, chegamos a 4,281, que é praticamente o que está mostrando aqui. Também é possível usar o comando FUR para salvar os dados em um arquivo TXT, e aqui seguem, né, os dados extraídos desse arquivo. Então, o componente DC 6 volts, a primeira harmônica 6,055, a segunda 1,871, a terceira 1,247. E a distorção harmônica calculada 50,43. Então aqui também os valores, com exceção da distorção harmônica, está batendo com o que a gente calculou. E aqui montei uma tabela comparativa então dos sinais calculados manualmente com o LT Spice e com o Multisim. E aqui está a explicação da diferença aqui que foi encontrada nos valores RMS e distorção harmônica. É que os simuladores eles usam mais termos para fazer esses cálculos aqui. Nós usamos apenas 3, que foi o que a gente calculou. E o simulador aqui está usando 9, no mínimo 9, os dois. Então, se a gente calcular mais termos e refazer os cálculos aqui da tensão RMS e da distorção harmônica, nós vamos chegar nos mesmos valores do simulador. Então, aqui está a tabela. O componente DC foi calculado 6 volts, o Multisim deu 5,977, o LT Spice 6. O RMS calculamos 7,54, o Multisim deu 7,75. E o LT Spice 7,74. A distorção harmônica 37,14 contra 50,10 e 50,43. A primeira harmônica 6,55, 6,69 e 6,055. A segunda 1,871,
1833 e 1871. E a terceira harmônica, um 247, um 285 e um 247. Então perceba que os valores calculados manualmente do LT Spice, eles batem quase que 100%. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa série de Fourier, aqui montada na calculadora gráfica. E aí nós vamos plotar as harmônicas sobre o sinal original, que era a onda quadrada, e ver o que acontece. Então estou aqui na calculadora virtual GeoGebra. Estou deixando aí na descrição do vídeo o link dessa calculadora, também da calculadora de integrais. E também eu gravei um vídeo mostrando como se usa a calculadora de integral online. Então temos aqui o nosso sinal em onda quadrada, com taxa de trabalho de 60%. Peguei do período de menos 20 até 20. Então aqui está montada a série de Fourier, aquela expressão que a gente achou. Então se eu ligar aqui, então essa aqui é a primeira harmônica que forma esse sinal de onda quadrada aqui. É a primeira senoide que forma esse sinal de onda quadrada. Então ela tem aqui uma amplitude de praticamente 12 volts. Lembrando que ela dava 6 volts e pouco. Se eu não me engano, o nosso primeiro termo. Vamos pegar aqui. 605 volts. Então, ela está em 12 volts. Por quê? Porque nós temos um componente DC aqui que é 6 volts. Então a nossa onda, a nossa senoide aqui está centrada em 6 volts. Então se eu acrescentar agora a segunda harmônica junto com essa primeira aqui, aí nós vamos começar a ter a definição do nosso... Então está aqui, somado a segunda, você já vê que começa a tomar a forma da onda quadrada, e quanto mais termos eu somar junto aqui, mais parecido com a onda quadrada ele vai ficar. Então colocando 3 termos, 3 harmônicas, 4, 5, 6, e assim vai indo, 7, que temos 10, você já pode perceber que está bem parecido com a onda quadrada. Colocando 20 termos, somando, né, o somatório de 20 harmônicas. E finalmente eu fiz aqui até 30. Então já vejam que está bem parecido. Então quanto mais eu for somando aqui, mais ele vai se adequar ao sinal original. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo sobre séries de Fourier. Se você gostou aí, dê um joinha para nós, isso aí ajuda. Legal, divulgue o nosso canal. Eu vou colocar mais vídeos aqui sobre série de Fourier. A próxima vai ser a gente calculando as séries de uma onda triangular. Então até a próxima, valeu, tchau.